Deixa eu ver aqui. Gravar no cloud. Pronto. Então, continuando o nosso papo aqui, que tava bom pra caramba, mas teve que terminar por causa da nossa limitação de 1 hora para fazer o Kenzie Cast, mas é a versão estendida, o recorte do diretor. Vamos lá com a continuação das perguntas. Soft skill versus timidez. O que fazer quando uma pessoa tem uma personalidade introvertida? Tem como balancear esses aspectos e ser um profissional que saiba se comunicar? Com certeza, né, Patrícia? Acho que a comunicação não está diretamente relacionada com timidez ou não. Comunicação é uma coisa, ser extrovertido ou tímido é outra coisa. Então, quando a gente fala de comunicação, é muito mais se você consegue expressar suas ideias com clareza, não se você fala muito, se você gosta de estar na frente de um palco. Não está diretamente relacionado com isso. Se comunicar bem é diferente de ser tagarela, né? Exato. Não é se comunicar muito. Eu tenho uma preocupação muito grande com rótulo, né? Até porque eu vivenciei isso muito, né? E, eu sou tímida, é um rótulo. E, às vezes, é uma crença. E a gente tem crenças fortalecedoras que nos levam à frente, crenças que nos limitam. E quando eu penso, eu sou tímida, não vou bem numa entrevista, isso é limitante, sim. Eu sou uma pessoa tímida, né? Normalmente as pessoas falam, não, você não é, tá mentindo. Não, eu sou uma pessoa tímida. Se eu for num lugar que eu não conheço ninguém, num evento, eu vou ficar quietinha no meu cantinho, pegar alguma coisinha, dar o tempo que tem que dar e vazar. Só que eu faço escolhas todos os dias, né? E eu posso desenvolver todos os dias alguma coisa. Então, eu posso escolher não me rotular, entender em que momentos eu consigo ter uma evolução diferente na minha comunicação e em que momentos eu vou me resguardar disso. Porque, normalmente, a gente trava na timidez por conta do meio, não porque a gente é aquilo. Ou não é aquilo. Depende do ambiente, né? Depende da situação. E normalmente, quando a gente falou um pouquinho do DISC, né? Uma das perguntas, se não me engano, a pessoa pergunta o que é o DISC, é uma ferramenta de avaliação comportamental. E aí, assim, poxa, eu sou muito tímido, né? Eu sou mais introvertido, eu sou mais na minha, eu não falo. O DISC estabelece uma avaliação comportamental em 4 dimensões, mas todos nós temos as 4. E dentro de programação neurolinguística, um dos pressupostos da PNL é que cada ser humano tem todos os recursos que precisa para chegar onde escolher chegar. Então, tem muito da escolha e da decisão pessoal. Eu posso ser tímido e ir bem numa entrevista? Sim. Mas é importante clarificar se isso é um rótulo e é uma crença que me limita, ou se realmente é algo que eu consigo Só gosta de acreditar que é tímido, né? Às vezes a sua zona de conforto, e não é você fala, mal. não, cara, não é eu sou mal. tímido, e se fecha ali. Eu mesmo sou muito tímido, eu sou muito introvertido, muito, assim, muito. Você quer me colocar numa zona de desconforto total, é colocar, sei lá, véspera de Natal no shopping. Assim, isso drena a minha energia, que assim, 2 horas ali parece que eu corri uma maratona. Porque esse ruído... É desconfortável, gente, né? cara, é super desconfortável pra mim. Entendeu? Mas eu também não deixo mas isso Davis, me limitar nós como profissional. sendo tímidos, estamos aqui. Então é Exatamente. possível falar em público? Com certeza. Com certeza. Faz tem parte, técnica, né? Tem que ver. Eu fico preocupada quando as pessoas falam que são tímidas e se travam, né? Para fazerem coisas. É o rótulo. Uhum. É o rótulo. Então, assim, primeiro, dependendo do grau de timidez, do grau de desconforto que você sente com a sua timidez, talvez seja um momento de buscar uma ajuda psicológica, por exemplo, para entender melhor esse problema. E, por outro lado, também buscar uma forma de corrigir esse problema, que é se expondo às situações porque você tomou a decisão. Experimentando. Mas também só se você quiser. Se você fala, não, eu quero ser tímido e eu estou ok com ser tímido, viva a sua vida. Isso não está me limitando a conseguir nada do que eu quero? Ok. Agora, se eu não consigo avançar, está me limitando. Procura ajuda, seja técnica, se expor, né, experimentar, ajuda psicológica, enfim, tem muitas ferramentas hoje que podem ajudar as pessoas a desenvolverem essas competências que parecem impossíveis de serem desenvolvidas, mas não... Rita, não sei se você concorda comigo, mas nessa experimentação, né, não vai direto para frente do palco de 1000 pessoas falar, né? Grava no computador. Na reunião de condomínio, né? Levanta a mão na reunião de condomínio. Se inscreve lá para ser síndico. Isso já é o próximo passo, o passo 2 esse. Exato. Dá pequenos passos, mas passos firmes. Isso. Com certeza.
Tem mais uma pergunta aqui, vamos lá. Como mudar essa mentalidade na empresa? Incentivar e priorizar soft skills do que as hards nas contratações. Tem algum texto científico em relação a isso? Desconheço texto científico, Não mas... conheço, tem muitos estudos, na verdade. Tem estudos. Como eu mostrei para vocês até essa reportagem da Você RH, eu acho que a prática vai levar à mudança. Então, no momento, ou como as empresas estão muito orientadas a dados e elas descobrem, fazendo análises, que contratar pessoas somente por hard skill está causando mais demissões que acarretem custos mais altos para a empresa. E quando a gente fala em grana, aí as empresas começam a se mexer. Então, pelo menos para mim, eu vejo que vai ser uma coisa natural do mercado, primeiro conforme pessoas como nós que estamos aqui conversando hoje, vocês que estão escutando, no futuro sendo líderes, contratando pessoas, levando essa mentalidade, mas é um movimento que eu acredito que vai ser natural, porque da forma que está sendo feito não está funcionando, então alguma coisa precisa mudar. E aí vai ter experimentação, erros, acertos, até chegar no ponto. Eu vejo que isso já está acontecendo, assim, tem empresas que já se preocupam com isso, principalmente startups, scale-ups, tem muitas empresas que já se preocupam, do mesmo jeito que estão se preocupando cada vez mais com diversidade, tudo isso. Mas não só, a gente também vê um mercado muito forte surgindo para ensinar e desenvolver soft skills, escolas de comunicação, escolas de oratória, assim, sempre teve, mas agora tem mais. Eu acho que tá mais acessível, tá em evidência, tá esse lance de inteligência emocional, tem muito já, nem todos os pilares, mas a gente vê uma oferta maior disso, né, de cursos, enfim, e o pessoal tá indo mais atrás, já tá se movimentando. Eu vejo, inclusive, algumas empresas buscando desenvolver isso dentro, né? Tem algumas empresas que estão com programas de desenvolvimento de liderança, que a gente falou antes aqui, tem empresa que pega o melhor técnico e coloca como gerente, que é um erro, mas tem muitas empresas que já sacaram que isso é um erro e começam, não, vamos fazer programas de formação de liderança, vamos ver quem já tem algumas skills aqui e começar a trabalhar, fechar os gaps, né, de comunicação, gestão de tempo, negociação, trabalhar essas competências mesmo dentro, né? Paga um curso para todo mundo, e já estão se preocupando com isso. Então já dá para ver esse movimento acontecendo no mercado. Ainda não é amplo, não é a maioria, mas é bem mais do que, sei lá, cada ano que passa tem mais, entendeu? Há 10 anos atrás era muito raro você ver isso, 5 anos atrás já não era tão raro, hoje em dia, tipo, as pessoas já estão indo atrás por conta própria, então isso já está mais em voga. A literatura, né, também evoluiu muito nisso, né, tem muito mais opções de leituras e inclusive de estudos práticos em relação a isso. Técnicas, tudo. Eu particularmente, eu comentei da minha questão crítica, né, a Rita falou do pensamento crítico, né, eu percebo que, e aí por ser de RH, quando a gente olha RH de empresas, RHs que são suporte, né, existe uma preocupação em desenvolvimento de líderes, né? Existe uma preocupação em desenvolvimento de hards, técnicas do meu produto específico enquanto empresa ou da minha área de tecnologia, e pouco, eu assim, de verdade vi muito pouco, e o que teve foi muito superficial de desenvolvimento do profissional que faz esse processo, né? E aí assim, normalmente são pessoas que vêm da psicologia, porque as empresas entendem que tem uma capacidade de leitura do outro mais aprofundada, mas ainda assim, eles não tiveram a experimentação e a capacitação para pensar nisso como um todo. Ainda é o script da hard skill. Eu estou fazendo aquela validação para ver se tem aquilo. Então, na pergunta de como desenvolver, eu acho que, eu acredito que uma andorinha só não faz verão, mas ela pode chamar as outras para fazer. Né? E tudo, essa questão de crença acaba pesando muito, né? Um ditado, outro que a gente ainda ouve, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu não posso chegar e falar que isso é importante para a empresa. Eu posso mostrar que isso vai fazer diferença, né? O que a Rita trouxe em relação a Principalmente custo quando você tá no ainda... pedido de demissão, cara, é efetivo pra caramba. Com certeza. É muito efetivo. E essa percepção de custo, infelizmente, e aí é uma característica que tem a ver até com a colonização do Brasil, né? Quando mexe no bolso é o que faz, né? Ainda tem muita motivação pela dor e não pelo amor, né? Mas faz, né? Então, se dá para fazer de alguma forma, vamos fazer dessa. Vamos fazer com os recursos que a gente tem em mão.
Tá certo. A próxima pergunta aqui é: o que é DISC? DISC é um teste padrão para análise de perfil, né? Você mede. Oi? Análise de perfil comportamental, né? Análise de perfil É uma sigla, né? São 4 letras, é dominância, influência, estabilidade e conformidade. Isso. E aí te coloca aí nesses quadrantes mais ou menos como você se comporta, né? Na maioria das vezes. Cada dimensão tem características, né? Exato. Predominantes. Mas é um teste de personalidade que muitas empresas usam em processo seletivo. E eu, pelo menos, recomendo que você faça esse teste para autoconhecimento. Às vezes você faz o teste e fala, caramba, eu sou assim mesmo, sabe? E aí você começa a descobrir algumas coisas sobre você. E você pode identificar ali, olha, eu vi que eu não sou muito sociável, mas eu quero desenvolver isso, sabe? E realmente é uma coisa importante para desenvolver. Então, aí pode ser uma forma de descobrir algumas coisas que você é bom e que precisa melhorar. E lembrando de não ser rótulo, né? De ser uma fotografia, ou de ser, não tem certo e errado, e uma tendência mais fácil, né? Da mesma forma que a gente falou da lista de atividades, que às vezes deixa o que é mais difícil para depois, é natural, né? O nosso cérebro, ele foi desenvolvido dessa forma, ele quer poupar energia, né? O nosso primeiro cérebro reptiliano é focado em sobrevivência, então se eu poupo energia, eu vou sobreviver mais tempo. Então é mais fácil eu me comportamentar, ter um comportamento que é mais natural, que eu já tive em outras situações e outras circunstâncias, do que um comportamento que eu nunca tive. A zona de conforto é isso, né? A zona de conforto é isso. É o instinto de preservação. Tipo, vou no que dá certo, ponto. Não tem que ficar pensando muito. Mas todos nós temos as 4 dimensões. Sim. Acho que esse é o mais bacana quando a gente faz um teste desse, saber que a gente tem. Mas a gente consegue desenvolver. Ele é legal, assim, em termos de autoconhecimento, você saber aquilo que te incomoda, aquilo que te aperta teu botão emocional, por exemplo, né? Você tomar conhecimento disso e poder usar isso no momento de desconforto. Fantástico. Autoconhecimento, né? Sei lá, às vezes você, assim, é bom demais, porque às vezes você tá se sentindo super desvalorizado numa empresa. Na verdade, é porque você precisa de muito feedback. Aí o Disc te fala isso, nossa, você tem que receber feedback constante para manter sua motivação alta. Isso é o perfil S, que é da estabilidade. E aí o seu gestor, ele não é um cara que costuma dar muito perfil, a sua empresa não tem essa cultura. Mas isso não impede você de buscar isso, de pedir um feedback pro seu gerente. Falar, cara, como que eu fui esse mês? Entendeu? Tipo, quando você descobre que é importante, né? Você vai atrás. Quando você descobre que é importante para você, você vai atrás e pronto, você transforma a tua experiência de emprego, entendeu? Aí, de repente, precisa mudar a empresa. Às vezes você muda só um ponto com um gestor, entendeu? Uma comunicação, uma pergunta que você faz, você transforma o teu dia a dia. Perguntas certas, né? E feedback é uma via de mão dupla, né? Quando ela é bem estabelecida, você consegue construir a relação de uma forma muito melhor, mais produtiva, que entra numa das competências que é a relacional, né? Uhum. Legal, vamos lá para a próxima. Vi algumas pessoas fazendo teste técnico em casa. O que vocês acham em relação ao desenvolvimento? Eu não entendi essa pergunta. Também não entendi. Vi algumas pessoas fazendo teste técnico. Deve ser... eu acredito que é teste técnico para avaliação de hard skill, nesse caso, porque isso acontece bastante, em algumas, principalmente na área de tecnologia, né? E aí tem aquela coisa que a pessoa pode pesquisar. A pessoa pode pesquisar na internet, né? Como é que vai fazer o teste. É o que a Rita falou, né? Sobre a gente ser verdadeiro, né? Porque a gente acha que está enganando o outro, mas a gente está se enganando. Já tive isso de teste que a pessoa fez e que ela copiou da internet, né? Ela fez uma avaliação na internet, ela copiou, teve algumas respostas que estavam exatamente iguais na internet. Parece era escola, né? E era posição de tecnologia. Sim. Poxa, ninguém vai ver? Vai, em algum momento vai. Eu tenho uma história ótima com isso. Eu tenho uma história ótima, porque era muito fácil, né? Tipo, aplicar o teste técnico, se for isso que a pessoa está perguntando. Realmente, você vê que a pessoa aparece com 8 fontes diferentes, assim, a resposta. Ele copiou cada uma de um site diferente, né? Mas teve uma lá no Rent Cars, assim, enfim, não entrou porque não era só eu que estava tomando decisão, mas eu achei excelente, assim, a pessoa pegou, preencheu, era uma posição para uma vaga de front júnior, né, front-end júnior, e ela estava assim, num passo até um pouco pré-júnior, ela deixou claro que, mas começou assim,
olha só, eu estou no terceiro período da faculdade, ainda não sei resolver isso aqui direito, mas vou fazer o meu melhor. Tipo, começava o teste assim, com um grau de sinceridade e autenticidade tão grande que aquilo chama para entrevista. Chama para entrevista. Eu quero conhecer essa pessoa, nem que seja só para depois eu poder tomar um café. Entendeu? Mas, e tava assim, tinha várias perguntas técnicas e ela respondia, eu não sei, mas eu pesquisaria tal coisa no Google, ia buscar nesses links aqui e experimentar tudo que tem nesses links aqui, tentar construir uma solução com isso. E quando David, você tudo abria, isso que você falou é o quê? É hard ou soft que essa pessoa tinha? Então, essa pessoa tinha uma autenticidade muito bruta, assim. Para mim isso é soft skill, pura e simples. Ela não tinha hard skill iniciativa. Não tinha, mas em termos de ela tinha iniciativa, de transparência, de atitude, coragem, honestidade, valores muito essenciais. Assim, era lá em cima, entendeu? Era uma coisa assim alucinante. Legal. Enfim. Mas foi, para quem está ouvindo aí, eu acho que foi o teste técnico que mais me impressionou na carreira. Não foi o IF mais bonito, ou a indentação mais. É a pessoa que dá vontade de contratar, né? É a pessoa que dá vontade de contratar. Assim, não contratei com uma dor no coração, contrariado. O meu sim já tinha, que não dependia só de mim na ocasião. Mas ok, vamos lá, tem aqui o que a DISC de novo, que a gente já respondeu. Eu acho que a empresa não espera essas soft skills tão trabalhadas para um dev júnior, né? Ou esperam, como um dev júnior, como posso me preparar e desenvolver soft skills para o meu primeiro emprego? Olha, para mim, eu vou avaliar dev júnior. Oi, pode. Vai lá, Rita, manda ver. Não, eu avalio muito soft skills porque hard skills, eles também estão em construção, né? Quando você é júnior. No geral, quanto mais sênior você vai ficando, mais as suas soft skills estão desenvolvidas, vai caminhando ali com a habilidade técnica, mas para um júnior, eu sei que ele não é perfeito nisso, tecnicamente, não é perfeito naquilo, então é legal avaliar soft skills, né? E é interessante que tem gente que fala assim, mas eu nunca trabalhei, eu não tenho soft skills. Não, você tem, a soft skills é uma coisa da vida, né? Então, você vasculhar aí sua vida pessoal, sua vida acadêmica, sua vida familiar, tudo você vai encontrar soft skills, então todo mundo tem. E aí entra na questão de mapear o que você já tem de bom, entender o que precisa melhorar e criar um plano de ação, né, para que essas competências sejam aumentadas, ou melhoradas, ou criadas, caso você deseje alguma e identifique que não tenha. Exato. Eu acho que assim, uma coisa é ser dev júnior, tem dev júnior que tem 40 anos, entendeu? Tem gente que tá pivotando de carreira. Então, e tem tipo uma bagagem de soft skill de alguém que já tem, sei lá, 20 ou mais anos de mercado, né? Então, nem sempre é a senioridade ali de ser desenvolvedor, mas vamos para o caso em que, ok, estou com meus 18, 19, 20 anos, estou indo para o meu primeiro emprego. Você já poderia desenvolver, sei lá, soft skill desde a sua terceira série, quando tem o representante de sala, por exemplo. Entendeu? Isso é uma coisa que é a tua história de vida mesmo que vem contando. Se você fez artes marciais, se você participou de grupo de escoteiro, se você participou de alguma liderança dentro da tua igreja, da tua comunidade, não sei, você pode, assim, o que eu já fiz na minha vida, quem que eu já ajudei, que experiências que eu tive, né, onde eu exercitei algum pilar de comunicação, de negociação, que eu já fiz, sei lá, vendi bolo na rua, cara, não sei, sabe, tipo, ok, eu tinha skill de negociação, ponto, entendeu? Sei lá, dei aula de dança, ok, você tinha planejamento, sempre você consegue, das experiências, você consegue extrair soft skill, né? Você sempre aprende alguma coisa com o que quer que seja que você faça, e saber transportar esse conhecimento, né, e essas experiências, saber trazer isso para o teu dia a dia é muito importante. Eu resumiria de uma forma até simplista e talvez até meio grosseira, né? Se você é humano, você tem soft skill. Né? E isso desde bebezinho. Porque já tem herança genética de algumas coisas voltadas à comunicação, a como pedir, se chora muito, e que vão nos desenvolvendo no decorrer da nossa vida. Então, que hoje a gente chama de soft skill porque a gente está falando de meio corporativo, mas são coisas que a gente tem de forma natural, porque nós somos humanos.
É o jeitinho de Sim, ser, fazer um né? amigo A no gente parquinho, fala, no ai, aquela prezinho, sei pessoa lá. é birrenta, aquela criança é birrenta. Olha, aquela criança assim, ela tá aprendendo a andar, ela cai, já levanta de novo, aí cai de novo, levanta rápido, não chora. Mais Tudo isso é resiliente. soft skill. É mais resiliente, a Exatamente, criança é resiliente. Exatamente. exatamente, exatamente. E Então não é uma coisa que o- tem idade, a gente tem porque a Tem, gente é humano. é. Exato, é boa, isso mesmo. ok. Mas acho que, assim, não precisa se preocupar tanto com aquilo ali. A, a gente sempre desenvolve. Vamos lá. Qual área seria boa para um dev que quer explorar a criatividade e gosta de lidar com pessoas? Olha, eu particularmente recomendo ir para a área de produto, né? Para ir para experimentação, interface naquilo que você tem que. Produto, quando eu digo, sei lá, Nubank, iFood, Produto, negócios, site, produto mesmo, tá? Produto que as pessoas instalam, que elas usam, que elas acessam o site, que usam, e ficar mais, sei lá, ainda dentro de um e-commerce, por exemplo, você tem a parte do e-commerce, você tem a parte do back-office, tem a parte da logística, você tem um zilhão de subsistemas lá dentro, você tem o sistema para atendimento, o sistema para integração com o Reclame Aqui, e aí geralmente você vai acabar indo trabalhar na parte de não, eu quero ouvir feedbacks dos clientes e elaborar interfaces novas, né? Então, isso que é o que a gente chama de produto. Então, o pessoal que gosta mais de ouvir opinião, se comunicar, rodar teste, entender comportamento humano, tal, isso está mais para a área de UX, isso está mais relacionado com o produto. Acho e que é para isso, quem acho que está iniciando quem carreira, vai ser mais até feliz. Service Desk, né, que entra bastante em contato com outras pessoas, né? Service Desk. E tem que ser Até a criativo. ini- é, pensando Tem que ser em criativo. início, né? E até para experimentar se é isso, né? É, experimenta, né? Essa é uma boa recomendação, realmente. Experimenta. Eu gosto, assim, quando eu oriento pessoas, então, assim, que carreira que eu sigo, eu faço. Vire sombra de alguém por uma semana. Então, quero ser desenvolvedor, pega o Davis, fala, Davis, eu posso te seguir por uma semana e ver se você fica entediado com ele durante a semana. Se você ficar, provavelmente não é para você. Você fala, você tem que ver se você vai ficar encantado ou se você vai, meu Deus, eu quero cortar os pulsos. Então, aí você sabe se Exato, você quer sim. ser um Já deu desenvolvedor ou não. 6 horas? Se falou, já deu 6 horas, ficar contando os Tchau. minutos, tchau. Agora, se é aquele assim, nossa, já é 11h30, cara, vamos parar ou vamos continuar só mais um pouquinho? Chega. Esqueci de Tipo almoçar. tipo a gente conversando aqui, a hora vai passando, aí tá legal. Tipo isso. Tá legal. Vamos lá, minha pergunta é: qual a importância dos soft skills para home office? Tem o mesmo que o trabalho presencial? Olha, eu acho que soft skill independe do modelo de trabalho, assim, no geral, acho que independe, Com mas certeza. Acho que para o remoto tem um hoje está peso exigindo maior. algumas coisas diferentes, né? Algumas soft, por exemplo, a questão de a escala é diferente. Tá diferente. Então, acho que hoje eu percebi, eu estou trabalhando remoto desde março, né? Então já tem aí, sei lá, 5 meses. Eu percebi que eu tenho que ser muito mais organizada, porque uma coisa é você tá no escritório, que aí o seu gato não mia, a campainha não toca, o interfone não toca, e que tá tudo certo. Quando você tá em casa, você tem que. Aí você abre a de comunicação, então você conversa com o marido, assim, fala, marido, eu estou trabalhando, sabe? Você não vai me chamar para ver o que está passando na televisão, porque eu estou trabalhando. Então, você acaba desenvolvendo algumas outras coisas. Para mim, está sendo um aprendizado muito grande, eu estou gostando muito, pelo menos. Estou gostando bastante. Eu acho que a parte de, assim, você ser disciplinado com o tempo, sua capacidade de organização tem que ser um pouquinho maior. Né? Porque o home office, bom, eu tô trabalhando em home office desde 2008. Então, tipo, desde quando eu tava na IBM, já há bastante tempo, tá? Assim, eu tava até falando, acho que pra Rita ontem, a gente tava numa reunião, eu falei que parece que minhas orações foram atendidas, mas do jeito errado, porque eu ainda queria poder ir no shopping, queria poder ir no cinema, mas eu sempre fui entusiasta de home office, entusiasta de homeschooling, né? Enfim, mas eu queria que o shopping ainda estivesse aberto, queria poder sair com a família, essas coisas. Mas o home office realmente ele apresenta dois riscos, assim. Um é você ficar vagabundo demais, na verdade, você tipo, beleza, eu começo daqui a pouco, aí você acaba começando todo dia 10 minutos atrasado, você faz um almoço um pouquinho mais estendido, aproveita que tá em casa mesmo, cochila no sofá, vai jogar um videogame, tem muita distração.
né? Então, às vezes você não sabe lidar bem com isso, ou você acaba virando workaholic. Acho que a maior parte dos casos acaba acontecendo extremos, isso. Você né? fala, são os extremos. Assim, você tem dois polos e você nunca vai ficar no normal igual dentro do escritório, né? Assim, você acaba sendo puxado para um dos dois, ou você pode flutuar pelos dois em momentos distintos, dependendo de como o teu projeto está indo, dependendo de que... E eu acho que essa coisa da disciplina, de saber a hora de começar, de parar, de se acostumar a isso, de falar com as pessoas da casa e se acostumar a isso, demanda um pouquinho mais. Então, eu acho que essa parte de planejamento pessoal, porque daí depende só de você, né? Não tem aquela coisa do, eu tenho que pegar o ônibus, tal horário, para estar em tal lugar, tal horário e tal. Não Às vai ter vezes ninguém você no cai seu pé nessa... o dia inteiro, né? Te olhando. Autogerenciamento, né? Você tem que se questão do autogerenciar. tempo, né? Então, essa questão do tempo, de você, ok, não vou ficar de mais aqui, não vou ficar de menos aqui, né? Você saber se controlar nisso demanda um pouquinho mais essa questão do... demanda um e tem pouquinho uma mais. questão que eu vi, assim, da inteligência emocional, né, que a gente mencionou aqui como uma das competências. Eu ouvi casos, enfim, essa questão de pandemia que a gente está vivendo, as pessoas foram obrigadas, porque na verdade a gente não está em home office, a gente está isolado, né? Porque não é home office. Está em isolamento, é diferente. Isolamento é diferente, mas é a questão de você conseguir realmente trabalhar, produzir e não ficar infeliz ou depressivo porque você está sozinho, né? Fisicamente sozinho. Então, essa a questão de estar emocionalmente saudável e promover a sua saúde emocional é muito importante para que você consiga lidar com esse ambiente de trabalho e que cada dia vai ser maior. Tem empresas que desistiram do escritório e agora vai ser remoto para sempre, assim. Então, é um movimento que está acontecendo e que, com certeza, nós, enquanto profissionais, temos que aprender a trabalhar tanto no escritório quanto em casa também. Sim, essa questão de saber se comunicar, com quem falar, mas assim, eu vi que muita gente sentiu o baque de estar isolado, assim, demais. Tanto Enfim, que a questão de home office, que era muito solicitada, agora tem algumas pessoas pensando se realmente é o que querem, né? Já que é um modelo mais flexível, né? Um modelo híbrido, eu vou de vez em quando eu fico em casa. Mas é que a situação o que a gente tem hoje não é uma representação ótima do que é do você viver em home cenário, office. sim. Né? Então, o cenário é bem diferente. Mas eu acho que é isso. Acho que tem algumas soft skills que tem um pezinho um pouco maior e a gente pode desenvolver um pouco mais. Quando me perguntam por que fui demitido, como explicar e não falar mal da empresa? Eita, pergunta cabeluda. E aí eu vou falar, eu como recrutadora, o que eu prefiro ouvir, é verdade. Com certeza. Né? E quando a gente fala de comunicação, acho que, na minha percepção, uma coisa muito importante não é o que a gente fala, mas como a gente fala. Sim. Então, se eu vou falar com a intenção de falar mal, o meu como vai ser falando mal. Agora, se eu vou contar a experiência que eu tive, que acabou, né, gerando esse fato, é diferente. Então, não é o que eu falo que influencia na comunicação, mas como eu falo. É o como eu falo que desperta uma reação no outro, não é o que eu falei. E tem que ser verdadeiro, né, Patrícia? Acho que, sei lá, você foi demitido por performance. Tenta identificar o porquê você estava com uma performance ruim. Era uma questão que faltava uma habilidade técnica, era uma questão de ambiente de trabalho, era uma questão que você não lidava bem com seus gestores, com seus pares, enfim. Às vezes as pessoas são demitidas por causa de técnica, né? Por causa não entrega o que deveria. E acontece. Então você fala, olha, eu fui demitido porque não estava atingindo as expectativas da empresa. Acredito que isso aconteceu por A, B e C, dá os seus motivos e fala. E hoje eu busco um lugar onde eu possa, que eu não vivencie isso para que eu possa performar da melhor maneira, né? E às vezes, assim, infelizmente ainda acontece muito desligamento em que a pessoa só está sabendo que ela não estava atendendo a expectativa na hora do desligamento. Que é a tal da falta do feedback. Né? Então, assim, até ela é pega de surpresa. Então, não tem por que florear na hora de contar, né? Ó, aconteceu isso, eu recebi esse feedback. Eu normalmente pergunto como foi para você receber isso. Né? Como é que você se sentiu na situação? Porque quando a pessoa me dá essa resposta, eu avalio soft skills. Por exemplo, resiliência, como ela saiu daquilo, como ela está percebendo o ambiente. Reagiu, né? O que ela tirou de lição daquilo, né? Ela usou essa experiência para aprender. Porque ela fala, mas a empresa... Exatamente, ela fala assim, mas a empresa nunca me deu feedback. Você pediu? Em algum momento você falou que o seu gestor pediu? Não, eu não pedi. Aí eu podia pedir? Podia.
né? Então, assim, às vezes é um aprendizado, quando a pessoa conta uma coisa, ela, às vezes, contando, aprende outras coisas que ela poderia ter feito diferente. Sim. Exato. Eu acho que vai muito primeiro, do motivo da demissão, né? Depende do... sei lá, se era um motivo de, tava performando abaixo do esperado, ou a empresa tava, cara, passando um baita de um aperto, precisou cortar custo, tipo, demitiu 80% do quadro de funcionários, não sei, tem N essa é a casos, maior né? parte das respostas, viu, David? Sim, tem aquele cara que fala, cara, eu soquei meu gestor na cara, então depende do que você fala, depende muito do que, sei lá, estrangulei o cara que me negou na entrevista, né? Daí depois a pessoa Mas, David, esse exemplo que você trouxe da questão de performance, né? Pode ser esse o motivo, né? Por isso que eu citei lá atrás a minha crítica ao profissional que está entrevistando, né? Na minha visão, ok, e estava claro para você o que ele esperava? Você está me dizendo que foi por performance, mas você tinha clareza do que era necessário você entregar? Não. As ferramentas, os recursos para conseguir fazer meta? Aquela entrega, ok. né? Você negociou então, assim, isso, né? Você falou que não dava para fazer, né? Você chegou a comunicar então, isso que... O que foi a performance não é o que vai ter o valor, e sim é todo esse contexto. Com certeza. Então, assim, acho que depende muito do motivo do desligamento, né? Porque, assim, tem alguns desligamentos que são, cara, são sumários e são por motivos terríveis, né? Traumático. Sei lá, já vi algumas coisas assim, tipo, escabrosas, que daí, nesse caso, eu não sei como que a pessoa poderia contar, entende? Esse seu o exemplo que você deu do cara que socou o gestor, eu já vivenciei aqui. Não, esse aí tá leve, eu já vi coisa bem pior, já vi coisa bem pior. Imagina, eu assediei uma pessoa. Não, uma pessoa não dá, tem coisas que não vai falar. Não, eu já vi coisa assim, eu já vi coisa do tipo, sei lá, o pessoal conspirando pra poder saquear a empresa. Não. Caraca. Não, tô falando sério, Tipo, já assim, basicamente a formação de quadrilha, assim, como que você fala que você foi? Sério, assim, de ver a equipe de vendas que chegava, sei lá, o gestor chegava, cancelava, sei lá, só pedido alto, né, o setor de aprovações trabalhava das 8 às 18, então o gestor chegava às 7, cancelava só pedido alto e passava para os vendedores ativos, para uma meia dúzia, tinha, sei lá, 30 vendedores ativos, só que ele passava para uma meia dúzia, e como era ele que fazia, né, a folha de pagamento, ele sabia quanto que cada um estava recebendo de comissão, quanto de pedido que ele estava colocando, falava, ajuda a dobrar o teu salário, só que o resto, fazia uma rachadinha ali, entendeu? Cara, basicamente isso, entendeu? E aí parecia que a performance da equipe de vendas era, nossa, aquela meia dúzia, todo dia os caras batem a meta, é uma coisa impressionante, e recebiam um rio de dinheiro de comissão, e quando a gente foi ver, na verdade, depois de uma auditoria interna, era isso que estava acontecendo. A pessoa chegava a cancelar. Cara, era assim, era uma formação de quadrilha para saquear a empresa. Como que você conta, né? Quando a gente descobriu, quando o CEO ficou sabendo, foi lá, ok, demissão sumária. E aí, o que essa pessoa pode contar depois? Tipo, beleza, eu tava saqueando a antiga empresa. Assim, tem coisa que é um pouco mais... Mas eu me arrependi. Assim, cara, eu aprendi que eu não devo mais fazer isso, viu? Tem um monte de soft skill envolvida nisso aí, usando pro mal. Olha que tem, hein? Olha que tem bastante. Muito. Deixa eu ver outra que eu vi acontecer assim, do pessoal fazer happy hour na empresa, aí sair do happy hour, ir para uma balada, trazer gente de fora para dentro da empresa, e a gente que veio de fora levou uma porrada de computador embora. Cara, o que você faz? Quando levam, sei lá, 10, 12 MacBooks Pro embora. Entendeu? A gente tá falando assim, era o preço de uma frota de carro saindo pela porta. Você faz o que com essa pessoa? Entendeu? E sabe então, uma coisa que não é... Talvez não seja tão positiva, mas depende do ângulo, né? É que numa rescisão por justa causa, isso não fica em lugar nenhum para o novo empregador saber. Não vai na carteira, né? Vai só no documento de rescisão. Seu chefe como referência, é só isso. Enfim, se você foi desligado porque, sei lá, a empresa teve que cortar custo,
ou porque, sei lá, você não recebeu feedback, ou nem buscou feedback, não bateu uma meta, alguma coisa assim, não negociou, sei lá, Acho que não sendo ilícito, aconteceu. ilegal. Não sendo, tipo, não indo pro lado criminal da coisa, tá tranquilo. Exato. Só você falou que aconteceu. Até porque dá pra contar nos dedos, né? Essa a coisa mais ruim aí, pior. Né? Então. Mas nunca falar mal, é importante você contar o ponto de vista, mas porque é muito ruim você colocar a culpa no outro, isso mostra muito sobre as pessoas quando ela fala, eu fui demitida por culpa da pessoa ou da empresa, né? É melhor citar a situação, não tinha feedback, não tinha estruturação de metas, não tinha ferramenta, não tinha budget, enfim. Mas não, seja honesto, mas igual a Patrícia falou, como você fala que vai fazer diferença. Então, use boas palavras para explicar a situação, sem ser grosseiro. E sem colocar sua culpa no meio, né? Eu acho que é importante a gente se perceber na situação, porque às vezes essa situação de não ter recurso, ou não ter isso, aquilo, não é o que eu queria mesmo também. Foi bom também a saída, né? Então, acho que trazer isso de uma forma bem clara. Olha, realmente não deu match, né? Pensando em relacionamento, não deu match. Não era o que eu esperava, não era o que a empresa esperava, e aconteceu o desligamento. Gente, acontece muito. Ok, acho que é isso. Terminamos aqui as perguntas. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Eu achei que foi... porque já tem limite o IGTV também, já não vai caber mais daqui a pouco. Acho que foi super válido. Eu até mandei aí no chat um arquivinho aí do Disque, que tinha 2 perguntas que eu vi do que é o Disque, né? Também não sei se dá para colocar lá. Dá colocar na edição a imagem. Não sei se dá para colocar. Pelo menos para ter a questão de conceito, da onde veio, enfim, né? Daí tem a questão de dados de origem. Beleza, o pessoal do marketing acho que vai fazer um uso desse material, então. Obrigado, Patrícia. Foi um prazer estar com vocês. Igualmente, nossa, o bate-papo fluiu aqui fortemente, foi muito legal. Teve rapport. Exato. Ok, obrigado, Patrícia, pelo seu tempo. Obrigado, Rita. Até amanhã. Eu que agradeço, até amanhã. Obrigada, até mais. Gente. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.